então, falando um pouquinho sobre a solução dos problemas para os M2. Então, o nosso webinar ele vai ser composto por 9 principais tópicos aí, tá? O primeiro que é a questão da data e hora, o segundo que, que ele está englobado também com o primeiro, mas o primeiro, na verdade, é mais questão de quando não existe a data e hora, e o segundo é quando a data e hora estão erradas, tá? Então, é um tópico que, na verdade, abrange esses dois pontos aí de hora e data. O terceiro módulo vai ser a questão do Wi-Fi não estar conectando do microinversor. O quarto tópico aí, a gente vai falar sobre os inversores não ligarem, o microinversor não ligar, quando o LED fica apagado. O quinto e o sexto, a gente vai falar um pouquinho sobre parte CA, tá? O quinto sobre a falta de tensão da rede. E o sexto questão de erro de tensão alta, conformidade. O sétimo é um erro que acaba sendo comum aí nas instalações, que é a questão do ISO, que é a baixa isolação do circuito. Então, sempre que tiver um erro de ISO, a gente vai explicar aí como que deve ser visto e verificado para tentar solucionar. O oitavo e o nono é referente à corrente CC e à corrente CA, a alta da corrente CC e da corrente CA. Então, são os principais tópicos aí que a gente vai abordar nessa apresentação de hoje, ok? Vou seguir aqui com a apresentação. No finalzinho, a gente vai ter um tempo aí para tirar dúvidas. E se quiser retornar, a gente pode retornar também para tópicos que ficaram mais dificuldade de serem entendidos aí. Estou falando um pouquinho sobre a questão de não existir data e hora no microinversor SAGE, no M2. O microinversor, por ele ser um equipamento que ele está lá do telhado, embaixo do módulo, ele não tem circuito eletrônico ali que vai te exibir o relógio. Então, ele só é corrigido via portal, tá? Então, sempre que a data e a hora dele aparecer de maneira errada, aqui, como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, sempre que mostrar a data e a hora errada, como nesse caso aqui que está mostrando aqui, tudo zerado, tá? Tá tudo zerado. Na verdade, não existe a data e a hora. Ele tem que conectar no servidor SAGE, ou seja, tem que conectar o microinversor na internet para que ele possa subir as informações de acordo com o horário da planta, tá? Então, o fuso horário da planta é muito importante que seja setado de maneira correta, tá? Outra coisa também que eu vou ressaltar aqui, é importante que a gente sempre, antes de instalar um microinversor, eu digo não só para microinversor, também para string inverter, é sempre muito importante que a gente instale ele, só que antes de fazer a instalação, fazer a criação da planta. Então, a criação da planta é a etapa inicial. Você pode fazer a criação da planta da sua casa. Então, deixa a planta criada, o usuário do cliente final criado também, e o inversor na respectiva planta. O microinversor estando na planta, automaticamente a hora já vai subir e não vai precisar passar por isso. Então, é um negócio que ele pode ser evitado se você tivesse cuidado de criar a planta antes, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Aqui é a parte prática de como que você faz para fazer a correção e a conexão na internet. Então, aqui ele fala para você abrir o aplicativo Sage Home, conectar via Bluetooth, tá? Porque ele vai fazer a conexão via Bluetooth com o microinversor. E ele vai verificar se a antena tá conectada com a internet. Nesse caso aqui, ó, ele entra na configuração remota, Bluetooth, ele identifica o micro. Nesse caso aqui, como só tinha um micro na instalação, ele só acha o micro, tá? Porém, aqui ele mostra para você que está offline. Então, a gente vai ter que deixar esse microinversor online para que ele possa fazer a configuração aí correta até a hora. A primeira situação que eu mostrei é se o microinversor ele não estiver conectado na rede. Agora, no caso aqui, se o status de rede estiver normal, aqui o primeiro era cinza. Mas se ele estiver verde, você, você vai estar conectado. Se ele não estiver conectado, se ele estiver em cinza, que é o que é mostrado lá atrás, tem que vir aqui e fazer a configuração Wi-Fi. Então, você entra no microinversor, tá? Vai mostrar todos os status do microinversor e você consegue fazer a configuração do Wi-Fi aqui. Você entra com o nome da rede do seu cliente e com a senha. Lembrando que às vezes ele dá algum erro se tiver caractere especial. Então, sempre evita de deixar na rede do cliente caracteres especiais, tá?
tanto no nome da rede quanto na senha. Outra coisa também, conexão dele é 2.4 GHz, tá? Então, rede 5G ele não vai conectar. Então, tem que ser 2.4, ok? Vamos lá. Como eu falei lá no comecinho, se o inversor não estiver vinculado na planta, você vai ter que criar uma planta para esse microinversor. Então, você vai criar a planta, tá? Então, você vai vir aqui no seu usuário e vai vir aqui no canto direito aqui, na criação de planta, tá? Na verdade, ele vem aqui e ele cria a planta a partir do SN no inversor. Então, o aplicativo ele já te permite fazer o escaneamento do código de base, não precisa ficar mais digitando. Então, você vem aqui, clica no ícone de escaneamento aqui e automaticamente ele já vai carregar os dados do microinversor, tá? A questão do serial number e da capacidade de potência do dispositivo. Nesse caso aqui é de 2.25. A partir daqui que ele pegou os dados do microinversor, você vai ter que colocar todas as informações da planta, tá? Então, qual que vai ser o tipo de utilização, o tipo de rede, o método que você está empregando aqui, que ele fez, porque aqui ele vai fazer toda a questão do cálculo financeiro em relação ao quanto que está gerando e economia, tá? Então, tem várias informações que são importantes, tá? Principalmente para você ver um melhor desempenho ali do seu sistema, para você comparar o que foi instalado e o que está gerando. Então, por exemplo, a questão da azimuth, da inclinação, são fatores que vão acabar influenciando na sua geração no final do mês, no final de um período. Então, é importante você inserir esses dados para comparar o que foi planejado com o real, né? Tá? Então, aqui você tem também a questão da capacidade, todos os códigos, a tarifa, que é quanto que ele está pagando na tarifa da concessionária, para fazer a questão do cálculo financeiro. A região, o fuso horário, a gente sempre recomenda deixar em Brasília, tá? E por último aqui, ó, o endereço da instalação, tá? Então, a partir do momento que a planta foi criada, ela vai aparecer aqui para você no seu usuário, então você vai conseguir ver como que ela tá. Nesse caso aqui, desse exemplo, ela está em Alarme, tá? Agora vamos para um tópico que também diz respeito à data e a hora, mas que a data e a hora está errado. Então, no caso, como eu falei anteriormente, se o inversor não estiver vinculado a uma planta, o, o microinversor ele pode estar mostrando para você uma data e hora errada. Então, você tem que ver se ele está vinculado na planta, conforme a gente viu anteriormente, e ver a questão do fuso. Pode ser que o fuso está errado, tá? Como eu falei, o fuso tem que estar em Brasília, conforme foi descrito aqui anteriormente. O ideal é que ele esteja em Brasília. Se ele estiver em outro fuso horário, você pode ter uma diferença de 1 a 2 horas, o que pode acarretar também do inversor, às vezes, nem ficar online e comunicar com o servidor. Então, é sempre importante que o fuso horário esteja correto, tá? Ele não estando correto, você pode vir aqui e fazer a alteração. Ok? Você vem na planta e faz a edição da planta e altera o fuso, para que ele fique de maneira correta. Então, assim, como eu informei, se ele estiver vinculado na planta, você tem que vir e fazer atualizar a informação, então você vai vir aqui em editar informações da planta, tá? Então, no ícone dos 3 pontinhos aqui, você vai ter um menu de opções, e aí você vem em editar informações para você fazer a configuração do horário para Brasília, tá? Assim que você fizer a configuração, não vai ser uma coisa imediata, ele vai demorar de 5 a 10 minutos para que ele comunique com o servidor e faça a configuração, tá? Então, a partir do momento que o fuso estiver certo, aqui configurado de maneira correta, ele já vai fazer a comunicação com o servidor e já vai atualizar e vai ficar online, tá bom? É um procedimento bem simples aí para fazer a correção de data e hora. Agora a gente tem um caso, ele pode ser um pouquinho mais chato aí, que é a questão de ele não se comunicar com o servidor, tá? Então, normalmente, depois que você fez toda a configuração do microinversor e fez as configurações necessárias, o status de rede aqui ele tem que ficar verde, tá? Se ele tiver cinza, quer dizer que ele não está comunicando e não está enviando informações para o servidor, tá? Então, o que você precisa fazer para conseguir configurar e consertar esse erro que é a falta de comunicação do microinversor para o servidor? Vamos mostrar mais para frente aqui.
Uma coisa que tem acontecido, que alguns clientes eles relatam, é que simplesmente o microinversor não aparece, ou até para a questão do stream inverter. Então, é muito importante verificar se a conta está logada no nó internacional, tá? Que é o nó que a gente sempre vai utilizar, tanto para microinversor quanto para stream inverter. Se ela não tiver em nó internacional, se ela estiver no nó europeu, no nó chinês, ela vai entender que esse microinversor não está nessa região que ele está instalado, que seria a América do Sul. Vai entender que ela está na Europa ou na China, o que vai dar divergência e não vai permitir que ele conecte com o servidor, tá? Então, por exemplo, se a conta tivesse sido criada no nó europeu, ela não vai aparecer para a gente no nó internacional quando a gente logar, tá? Então, ele vai dar um conflito. Que você vai ter que fazer? Você vai ter que excluir a planta que foi criada no nó europeu, para depois criar novamente ela no nó internacional, tá? Então é muito importante, sempre que for fazer a criação da planta, nessa etapa aqui, sempre verificar em qual nó que ela está vinculada, tá? Sempre deixar no nó internacional. É uma coisa que é muito importante ser vista aí na hora da criação da planta. Tá, eu fiz esse procedimento, mas mesmo assim o meu microinversor não está se comunicando com a internet. O que que eu faço agora nesse momento? Eu vou fazer o reset do microinversor para configurar as configurações de fábrica dele em questão do Wi-Fi. Então você vai logar no seu usuário, tá? Vai vir em configuração remota no menu, Bluetooth e vai entrar no seu microinversor aqui, no seu dispositivo. Assim que abrir o menu dele, você vem aqui em configuração, na engrenagem aqui para fazer a configuração e faz o reset do modo Wi-Fi aqui dele. Aqui ele mostra para a gente dois dispositivos, tá? Um é propriamente o microinversor e o outro é o modo Wi-Fi que está acoplado com ele, tá? Então, um comunica com o outro. Você sempre vai fazer o reset desse primeiro dispositivo aqui, que é o módulo de comunicação, tá? Aí você vem aqui e faz o reset de fábrica. Fazendo o reset de fábrica, você vai conseguir configurar ele novamente a questão da rede, tá? Então, se estiver tudo certo, e mesmo assim ele não tiver voltado, ainda estiver mostrando como desconectado, a gente vai fazer o quê? Um diagnóstico de rede, para ver aonde que está o problema, aonde que não está comunicando. Então, qual que é o problema? O problema está entre o módulo de comunicação e a base, que seria o seu roteador. O problema está entre a base, que é o roteador, e o servidor. Aonde que vai estar esse problema? Então, a gente consegue identificar de maneira mais visual, tá? Então, o problema pode estar aqui ou aqui. Aqui, nesse caso aqui, os dois estão ok, então ele está rodando perfeitamente. O que vai acontecer é que pode ocorrer de você ter alguma limitação aqui da sua base, tá? E, em relação ao servidor, é o que a gente chama de limitação da porta 80. Os microinversores e os string inverters eles utilizam uma porta para fazer a comunicação com o servidor. Se essa porta estiver bloqueada, é uma questão que a gente tem que fazer uma liberação junto com o provedor de internet para fazer essa liberação para que ele possa comunicar com o servidor. É uma das falhas que pode ocorrer, tá? Mas aqui na questão do diagnóstico, assim que você rodar o diagnóstico, fica bem claro de ver onde está o problema. Aqui pode ser problema em relação à atenuação de sinal, às vezes o microinversor está muito longe da sua base, do seu roteador, então dá para você ver aonde está o problema. Vamos lá, então, para o item 3.4 agora, tá? Mesmo depois da gente ter feito tudo isso daí e ele não está funcionando, aí entra aquela questão, como eu falei anteriormente aqui, que o problema pode estar nesse ponto aqui, tá? Então a gente vai fazer o quê? Para eliminar a questão do problema do roteador do cliente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o celular e vai rotear ele, tá? Então a gente vai criar uma rede móvel, tá? Que gere um sinal Wi-Fi para que a gente possa fazer o teste. Porque normalmente essa rede móvel ela não tem essa limitação. Então a gente vai pegar um celular, vai fazer vai rotear o sinal dele de internet para fazer a configuração no microinversor com esse novo sinal da rede celular. Se ele comunicar e ficar verde, então muito provavelmente o roteador aqui está com algum problema, fazendo alguma limitação, não está jogando os dados, tá? Esses casos aí em que a porta tenta normalmente ficar fechada, normalmente é questão do provedor de internet que ele deixa por algum motivo bloqueado para utilizar para outra coisa. Então, esse teste aqui é muito importante de ser feito também se depois das etapas anteriores não estiver conectado com a internet. Então,
a gente passou já da parte das configurações dos módulos, tá? Da questão da internet, da data e hora. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma parte um pouquinho mais física aí dos microinversores, tá? Então, assim, sempre que você fizer ligar o microinversor aqui, conectar o PVCC, tá? Normalmente, esse LED indicativo aqui, ele vai acender, tá? Ele vai te mostrar que ele está aceso e que o microinversor está energizado. Então, aqui nesse caso aqui, a gente tem 4 MPPTs, tá? Então, a partir do momento que você liga uma delas já com a tensão correta, ele já vai energizar aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais disso aí para frente. Então, aqui, ó. Se ele não estiver ligando, o que pode estar acontecendo aqui? Pode ser que os cabos aqui eles não estão bem conectados, tá? Então, aqui nessa imagem aqui como exemplo, o MC4 ele não está fazendo uma conexão correta, tá? Com a questão do microinversor. Então, a tensão não está chegando no microinversor. O que acontece é que o microinversor não liga, tá? Então, tem que sempre confirmar que está correto essa questão aqui do MC4, tá? Outra coisa também é verificar a polaridade, tá? Nesse caso aqui, a polaridade está certinha, tá? A única questão que está acontecendo é que ele não está conseguindo chegar lá porque está com uma distância, tá? Outra coisa também, antes de ligar no microinversor, o ideal é que você verifique com o multímetro se a polaridade está certa ou errada, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem a ponteira do multímetro, está positivo e negativo, tá? Então, aqui é quase o jogo dos 7 erros. Aqui. Qual que é o problema aqui? Ah, mas está ligado, mais ou menos, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as polaridades estão invertidas e aqui no multímetro mostra a tensão aqui, tá? Um sinal negativo, então está com menos 26 volts. Se ligar no equipamento essa tensão invertida, ele simplesmente não vai energizar, tá? Outra coisa também, a gente tem a questão do V-start do inversor. Então, se a tensão do módulo estiver muito baixa, menor do que a tensão que o microinversor necessita para ligar, ela não vai ser suficiente para ele, tá? Então, você tem uma faixa de tensão de operação que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente em relação ao datasheet dele. Eu não sei se eu estou trazendo aqui para vocês o datasheet, porém, depois eu indico para vocês aí no final, no chat, quanto que é o mínimo e o máximo dele, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da falta de CA, tá? Então, é o master no grid erro aqui que ele exibe e a falta de rede aqui também. Então, simplesmente o microcontrolador está ligado CC, está ligado CA, mas por algum motivo ele não identifica a rede CA. Então, o que pode ser esse motivo aí, né? Vamos, vamos dar uma olhada. Então, aqui nesse caso aqui, ó, a tensão CA no aplicativo, ela mostra para a gente 0,3, ou seja, está praticamente zerado. Tá? Você não tem tensão CA. Sem a tensão CA, realmente o microinversor não vai conseguir injetar na rede e ele vai dar o erro de no grid, né? Ou grid loss nesse caso aí. Tá? Então, essa questão aqui da tensão CA está baixa, a gente vai verificar por que ela está baixa, por que está aparecendo isso daí. Então, o que a gente tem que fazer? Verificar a tensão no disjuntor, tá? Então, sempre importante estar com o equipamento em mãos, com o multímetro, para fazer essa medição, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o multímetro e vai verificar se a gente tem tensão tanto desse lado quanto desse lado depois que a gente ligar ele, tá? Então, às vezes o disjuntor pode estar com algum problema. Então, a gente vai pegar o multímetro e vai fazer a medição para ver se realmente está chegando no CA, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o disjuntor está desligado e o disjuntor está ligado. Então, às vezes pode ocorrer do disjuntor desligar por algum motivo, tá? E aí realmente ele vai acusar falta de rede CA, tá? Se for isso, só o problema, você vai lá, religa o disjuntor e vai ser solucionado rapidamente o problema. Se você não tiver queda na rede CA, o que pode ser? Pode ser que às vezes algum dos terminais dele aqui está com mau contato, como aqui, ó, como é indicado aqui. Se a tensão não estiver correta, nesse ponto aqui, o ideal é você verificar se o disjuntor está certo, tá? Se ele está passando tensão daqui para cá, e se ele não está danificado. Tá? Se ele tiver tudo certinho, tem que fazer a verificação da etapa 5.4, tá? Então, a etapa 5.4 é o quê? A gente já viu que o disjuntor ele está ligado,
Tá passando tensão aqui, tá tudo certinho. Então, na etapa 5.4, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar se as conexões no conector que vai para o microinversor estão corretas, tá? Então, a maneira correta de ser feita é essa daqui, tá? Que é indicada logo aqui. Quer ver? Então, essa daqui é a conexão correta. Essa conexão aqui, ó, ela está incorreta. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Então, tá vendo? O cabo aqui, ó, ele não está chegando no terminal, tá? Então, essa conexão aqui ela não está correta, ela não está conseguindo passar a tensão CA para o outro lado, por isso que ele está dando falha. Outro caso aqui também de conexão incorreta. O cabo CA aqui embaixo, ele não está bem encaixado, não está bem preso. Então, é outro ponto aí que pode dar falha de conexão CA. Aqui a gente tem a conexão correta, tá? Ela tem que ser feita os apertos de maneira certa. E aqui também tem que verificar os pinos que vão fazer a conexão, para ver se não tem nenhum pino torto ou algum pino que não está dando contato. Então, como falado anteriormente, pode ser que o problema da falta de rede CA esteja no disjuntor, nesse equipamento aqui, nesse dispositivo de proteção. Então, se o disjuntor ele estiver danificado, é simples, a gente vai lá e troca o disjuntor para um que não esteja danificado, que esteja funcionando perfeitamente. Pode ocorrer, tá? A gente já viu em alguns casos de que o disjuntor ele não está bem conectado aqui, o cabo, e acaba derretendo, tá? Porque dá um ponto quente ali no sistema. E também a questão da qualidade do disjuntor. Sempre optem por disjuntores de qualidade boa, tá? Outra coisa também, agora a gente viu que o disjuntor é de uma marca boa, a gente viu que ele está funcionando tudo certinho, por que ele tá? Pode estar desarmando aí. Pode estar acontecendo é que o disjuntor não foi bem dimensionado. Então, se ele não, se ele tiver com uma corrente muito próxima da corrente nominal do microinversor, ele vai ficar desarmando. Então, o ideal é sempre que você tenha uma corrente nominal aí do disjuntor um pouco acima, na verdade, um fator de 1,5 aí, opa, um fator de 1,5 em relação à corrente do microinversor, tá? Para que ele não fique desarmando e não dê nenhum tipo de problema de falta de rede CA. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o erro de alta tensão da rede, tá? Então, o erro de alta tensão da rede, ele não se relaciona com a falta de rede, tá? Nesse caso aqui, você tem tensão CA, tá? Mas o que acontece é que essa tensão CA que o microinversor está lendo, ela está muito alta, de acordo com a conformidade de rede que ele foi setado, tá? Então, existem algumas conformidades de rede que a gente pode colocar, como NBR, default 60 Hz, tem outras conformidades também que eu poderia citar aqui, mas é só para ficar claro que realmente existem várias conformidades de redes aí que a gente pode estar setando aí. Então, se ele relatar esse tipo de erro, a gente tem que verificar alguns pontos para tentar solucionar, tá? Então, por exemplo, como eu falei, se ele tiver em NBR e a tensão da rede ali no local for muito alta, por exemplo, na ordem de 260, 270, ele vai dar erro de alta tensão CA. Então, essa questão aqui da NBR 16149, 180 segundos, é o que normalmente boa parte das funcionárias elas pedem aí. Esse range é de 176 até 250. Mas a gente sabe que em alguns lugares rurais, essa tensão acaba sendo elevada. Então, o que a gente recomenda que seja feito? Fazer a alteração dessa conformidade de rede. Então, a gente vem aqui, tá, na configuração inicial, e altera o país para definição 60 Hz, que nada mais é que o default 60 Hz. Tá? No default 60 Hz, quando a gente fizer essa configuração, a gente vai abrir o range dele, que era de 176 até 250, para um range de 176 até 275. Então, você vai ter mais uma tolerância aí para o equipamento funcionar. Então, se você conseguir fazer isso, muito provavelmente seu erro aí vai ser sanado em relação à questão de alta tensão CA. Agora, por exemplo, já fiz a configuração, já alterei, porém ainda continua dando o erro de alta tensão CA. O que eu posso fazer para tentar sanar? Então, o que a gente recomenda? Você pode entrar no aplicativo e verificar qual que é a tensão no momento que está dando a falha. Então, o que está acontecendo aqui?
Você já setou ele para 275 praticamente. Mas a tensão aqui está muito alta. Ela já está quase chegando em 275. Em relação à proteção, ele já vai entrar em proteção com 275. Ele não vai deixar chegar no 275. Ele vai começar a diminuir a potência do microinversor para parar de subir a tensão. Então, você pode vir aqui nos dados do microinversor e verificar o monitoramento em tempo real para ver qual que é a tensão que está ocorrendo a falha. Tá? Então, nesse caso aqui é 273,2, já está muito próximo da tensão que a gente setou. E a questão de ele começar a proteger sobre a tensão já está aqui em 265. Então, ele vai dar falha. Ele não vai deixar o equipamento funcionar de maneira correta. Então, vamos lá. Por que a tensão pode subir? Tá? A questão da tensão subir pode estar relacionado em relação à bitola que você está utilizando para energizar o seu microinversor ou seu inversor. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma tabela que a gente mostra quais são as bitolas recomendadas para cada potência de microinversor, tá? Ou de potência de inversor também, e a distância, tá? Então, por exemplo, se você está a menos de 20 metros e está utilizando um inversor aí um microinversor de 1 kW, você pode usar uma bitola aí de 1 milímetro, tá? A gente não vai utilizar de 1 milímetro. O pessoal sempre acaba utilizando no mínimo aí de 4 milímetros. Mas é só questão da distância e potência, tá? Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui, ó. O microinversor vou pegar um string inverter, tá? Então, um string inverter aqui de 5 kW, ele tiver uma distância menor do que 20, você pode ser 2,5. Se você já tiver entre 20 e 30, já é 4 milímetros. Se tiver de 30 a 50, já tem que ser 6 milímetros. Então, isso aqui vai depender muito da onde que está ligado o seu microinversor ou o seu inversor e qual que é a distância que ele vai fazer a conexão até o ponto de injeção de energia, tá? Então, é importante sempre se atentar nessa distância e nessa bitola. Se a bitola estiver fora, essa tensão aí pode subir, tá? Outra coisa também que pode fazer com que essa tensão suba. Conforme eu mostrei anteriormente, essa má conexão aqui, ela pode também gerar uma leitura às vezes incorreta e às vezes até um aumento de tensão, tá? Então, é sempre bom fazer a verificação também de todos os apertos e todas as conexões, tá? Não é só questão de, essa conexão não tá, ela tá bem aqui, mas ele tá dando falha. É importante também conferir todos os apertos das conexões, tá? Então, a partir do momento que você vê alguma coisa em desacordo, vem e aperta todos os cabos para ver se está tudo certinho. Agora falar um pouquinho da parte do erro de ISO, tá? O erro de ISO é um erro que a gente acaba tendo aí bastante ocorrência em campo, às vezes por causa da instalação, tá? Então, o erro de ISO, como eu falei lá no comecinho, ele significa que a resistência de isolamento CC, ela é inferior ao valor de proteção definido, tá? Então, lá no seu microinversor, você vai ter um parâmetro que é relacionado só com o ISO. Então, ele vai medir quanto que é a resistência que ele está tendo e quanto que é a resistência que ele está setado e vai comparar. Se essa resistência não estiver de acordo, ele vai dar falha de ISO, tá? Então, vamos mostrar aí algumas etapas de como fazer a solução desse problema. Primeira etapa aí para ser feita, para ser verificado, é a questão do firmware do equipamento, tá? Então, se o firmware do equipamento estiver desatualizado, a gente sempre solicita que seja feita a atualização do firmware dele, tá? Porque às vezes uma versão incorreta do firmware pode acabar gerando algum tipo de erro, como esse erro de ISO, tá? Então aqui a gente verifica a versão do controle, né? E atualiza o equipamento a fim de sanar. Outra questão também que pode impactar aí, qualquer superfície dos módulos fotovoltaicas, a questão das isolações do cabo CC, do conector CC. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Aqui você tem um módulo fotovoltaico que está trincado aqui, e ele está dando falha de ISO. Aqui também a gente tem um painel danificado, que o pessoal veio aqui, acredito que seja um parafuso, fez um furo no módulo também. Aqui os cabos estão completamente sem isolação. Então, às vezes o pessoal fala assim, não, mas a conexão está tudo certinho. Mesmo que a conexão esteja certa, o ideal é sempre conferir todo o cabo para ver se a isolação está correta, tá? Então, mas como que eu vou saber qual cabo que está com problema? Então, a gente vai fazer o seguinte, esse microinversor ele tem 4 MPPTs conectados nele, ou seja,
tem 4 módulos. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai desconectar todos os módulos, depois a gente vai ligando módulo por módulo para tentar identificar qual que é que está com problema, tá? Então, a gente vai módulo por módulo, até achar qual que é o problema qual módulo que está com problema, né? Então, a partir do momento que você fez a verificação e viu qual que é o módulo que está com problema, o que que a gente recomenda aí que fosse que seja utilizado, na verdade, né, para a gente conseguir medir o valor de isolação aí. É o equipamento que a gente chama de megômetro, tá? É um equipamento que aqui no Brasil é um pouco caro, tá? Mas é equipamento que, para quem trabalha com fotovoltaico, eu acredito que seja muito importante, tá? Então, o megômetro é importante, não só para questão de microinversor, questão de módulo, também como questão de string inverter, tá? Com o megômetro você consegue medir toda a isolação do seu sistema, tá? Quanto está sendo a resistência dele. Então, ele nada mais faz que ele pega o seu circuito aqui, tá? Então, você alimenta o positivo aqui do módulo e vê com a carcaça se ele está tendo algum tipo de fuga de corrente ou quanto que está sendo a resistência, na verdade. Ele meio que ele simula uma corrente e vê quanto que é a resistência que está sendo empregada aqui nesse sistema. Então, o megômetro ele é muito importante para quando a gente utiliza sistemas fotovoltaicos que trabalham sempre aí com muitos módulos aí em série. A gente consegue identificar de maneira mais fácil qual que é a string que está com problema, tá? No caso do microinversor, como é só módulo a módulo, fica mais fácil de identificar qual que é o módulo que está com falha, tá? Então a gente tem o megômetro, a gente tem o ohmímetro que vai também medir a resistência aí, e tem o multímetro. O multímetro, no caso, ele acaba não sendo tão eficaz para esse teste, tá? Ele acaba não sendo tão preciso para você conseguir identificar a questão do isolamento, tá? Então, agora falando um pouquinho da parte de erro de alta corrente CC, tá? Então, o erro de alta corrente CC, que é o Master PV Current Height, ele significa que a corrente CC ela tá acima do que o microinversor ele suporta, tá? O que pode causar danos para o inversor permanentemente, até deixando ele de funcionar. Então, se o inversor ele apresentar algum tipo desses erros, você tem que seguir as seguintes etapas. Novamente, assim como a falha de ISO, tem que verificar se a versão do firmware está errado, tá? Se ela, na verdade, ela não está tão atual. Por quê? O firmware desatualizado ele pode gerar diversos erros. Um deles são erros que não existem. Então, nesse caso, se o firmware é desatualizado, ele pode estar identificando que ele está com uma alta corrente CC, mas na verdade é só uma questão do firmware desatualizado. Então, atualiza o firmware primeiramente. Se ele desaparecer, beleza, é a questão do firmware mesmo. Tá? Então, aqui no item 8.2 já, a gente vai fazer uma parte mais prática de como identificar aí se realmente é uma coisa física. Então, a gente vai desconectar o lado CC e o CA do microinversor e vai reiniciar para ver se o erro vai desaparecer. O que é uma coisa também importante ser vista? Acontece às vezes com o pessoal que faz spin inverter. Eu acredito que com o microinversor seja mais difícil de ocorrer, porém, pode ser que ocorra. Então, aqui, normalmente, o microinversor, ele aceita só, normalmente não, ele aceita só um módulo por MPPT, por string. Pode ocorrer de alguém instalar em paralelo dois módulos e ligar num ponto só. Se você pegar os dois módulos e colocar eles em paralelo, o que vai acontecer? Essa corrente aqui do módulo, que era de 13, 14 amperes, quando você paralelar com o outro, vai dar em torno de 28, 29 amperes. E já não é a MPPT não vai comportar esse nível de corrente. É um nível muito alto para o microinversor e ele vai acabar danificando, tá? Então é sempre importante confirmar qual que é a corrente do módulo, tá? E que não ocorra nenhum tipo de paralelismo. Então, novamente, o erro de alta corrente CC. A gente vai remover assim como a falha de ISO, a gente vai remover todos os módulos e vai ligar módulo a módulo para ver qual que é o módulo que está com problema. Pode ser também que tem algum módulo aí que está gerando alguma corrente aí anormal e o ideal é que seja verificado, tá? Agora, outro erro, tá? É o erro de corrente alta CA.
Então, o que que é o erro de corrente alta CA? A gente falou da parte CC, agora a gente vai falar da parte CA, que é a saída do microinversor. Então, assim como você tem um parâmetro a ser seguido no lado CC, você também tem um parâmetro a ser seguido do lado CA. Então, a gente vai apresentar agora algumas soluções caso ocorra a questão do erro de alta corrente CA. Então, a falha que vai dar, ela é Inverter Current Height Error, tá? Só que nessa questão aqui vai ser o Master SW, tá? Que vai identificar a corrente CA. Então, assim como visto a questão do ISO e a questão também da alta corrente CC, primeira coisa, sempre que tiver algum desses erros, sempre verificar qual que é a versão do firmware e tentar atualizar o mesmo, tá? Então, aqui a alta corrente CA pode ser uma questão do firmware, então vamos atualizar primeiramente, sempre. Depois, atualizou, não resolveu, a gente vai seguir as outras etapas, tá? Então, a gente vai desconectar lá do CC e o CA e vai reiniciar também para ver se o erro vai desaparecer, tá? Tem que verificar também se não tem oscilação na tensão CA, tá? Pode ser que você tenha uma oscilação muito grande na rede CA, na questão da tensão CA, e aí faz com que a corrente oscile também e suba, tá? Dando erro. Então é sempre bom verificar o histórico, os dados históricos do microinversor, para ver no momento da falha qual que era a tensão e qual que era a corrente, tá? Às vezes a tensão desceu demais ali na região e a corrente foi lá para cima. Então tem que verificar aí qual que está acontecendo aí. Então, a outra etapa aqui também é desligar as cargas CA, tá? E verificar se ele continua em erro, tá? Ele pode ser afetado por cargas que estão no circuito. Se você tiver carga muito pesada ali, pode ser que ele afete a questão da corrente CA, tá? E por último, verificar todos os cabos CA. Se tiver algum tipo de dano, alguma umidade, algum tipo de mau contato, você pode ter alguma falha aí relacionada com a CA também, tá? Então, recapitulando, sempre que tiver algum tipo de erro, seja de ISO, seja de corrente CC, corrente CA, é sempre importante verificar, primeiramente, a questão do firmware. Eu digo assim, o firmware ele resolve boa parte dos erros, tá? Então, digamos assim, 60, 70% dos erros eles são resolvidos aí só atualizando o firmware, tá? Que a gente fala que é o procedimento remoto. Entretanto, se a resolução não for, não der certo, se a solução não der certo aí em relação à atualização de firmware, aí infelizmente vai ter que estar indo no local e fazendo a verificação, tá? Então, os tópicos que foram abordados aí são dicas, tá? E que para a gente tentar solucionar de maneira mais rápida os problemas que podem ocorrer em campo, tá? Esse material ele vai ficar disponível na internet, tá bom? Então, vocês vão conseguir sempre ver quando tiver alguma dúvida, pode dar uma olhadinha na internet do nosso canal, que vai estar sempre disponível, tá? Então, agora no finalzinho, eu vou deixar aberto para algumas perguntas, tá? Quem quiser perguntar no chat, eu vou deixar aberto para pergunta e para resposta aí. O Vitor, aproveitando aqui, o Júlio César, ele tem uma pergunta aqui referente à atualização dos firmwares do microinversor, se pode ser feito pelo instalador. É, Você gostaria de responder? Eu respondo. Você quer responder, Dai? Quer responder? Referente a atualizações, né, normalmente são feitas pelos distribuidores ou por nós mesmos, os engenheiros aqui da SAD. Caso o inversor ele não tenha, né, ali a internet no local, a gente fornece o firmware para o instalador estar fazendo essa a atualização no local também. Mais uma pergunta do Júlio César referente ao limite de temperatura de trabalho para o microinversor inverter. A temperatura, você recorda, Vitor, se não me A engano? temperatura de trabalho dele É, é de menos é 40 graus até isso, 60, tá? 60, né? Isso. Isso. Daí tem mais uma pergunta do Júlio César, como funciona a garantia para troca, se é direto com a SAG ou distribuidor, e tempo de reposição, né? Qual é o tempo de garantia? Os microinversores, o tempo de garantia é de 12 anos. A parte ali da troca e a garantia, normalmente é feito com os nossos distribuidores, a gente avalia juntamente com eles ali e já corre ali os trâmites de garantia juntamente com os distribuidores que vocês tá adquirindo ali os aparelhos.
certinho, isso mesmo, Dai. E Essa questão aí da até, garantia é importante, que são os 12 anos, né? Só que lembrando que a vida sim, útil aí do microinversor, por esse equipamento que ele trabalha com isso, menor tensão, ela é de 20 até 25 anos a vida útil dele, tá? Ele é isso, equipamento que vai durar perfeitamente. bastante aí. Isso. Aí temos aí a Tereza. Boa noite, Tereza, também para você. Ela está perguntando sobre a solução de problemas. São as mesmas para os microinversores e para os inversores de strings? Olha, Tereza, ali tem a diferença, né, que as strings ali, de certa forma, eles são individuais, é diferente de algumas strings que normalmente tem as string blocks ali, colocam os DPS, às vezes dá uma paraleladas ali, né, e as outras, assim, o problemas, assim, é a dificuldade, ali, a facilidade de identificar os problemas, né, no microinversor, desde uma placa danificada, diferente dos inversores de string, que você tem que percorrer um circuito, né, para ver qual que é o módulo que está com problema, ou mesmo ali algum conector. Seria isso. Quer complementar alguma coisa, Vitor? Daí eu acho que o que você apontou é exatamente isso daí. Eu acho que, eu sinceramente, eu vejo, a minha visão também como quem já esteve em campo aí, que você identificar a falha em microinversor é muito mais simples, tá? Porque o microinversor você trabalha módulo a módulo. Você consegue identificar qual que é o módulo que está com problema. Quando você trabalha com string inverter aí com inversores de potência maior, você pode ter arranjo aí de 18 módulos, 20 módulos. Então, mesmo para os equipamentos corretos, conforme eu falei ali do megômetro, é difícil de você identificar onde está a falha, porque você vai ter que ver módulo a módulo da string que está com problema para tentar achar uma solução aí. Então, o string inverter, ele tem a questão do custo, o custo dele é muito mais baixo em relação ao microinversor, porém, em relação à solução de problemas aí, em relação à geração, eu identifico que o microinversor tem essas vantagens aí, que você apontou. Acho que é isso, né? Mais pergunta aí, pessoal. Estamos à disposição aí para poder sanar aí que for preciso. O Felipe também ele perguntou se obrigatoriamente tem que desligar o Isso. CC e o CA para zerar o E, Z. Felipe, e primeiramente, boa noite, tá? Quer responder, Dani? eu tinha colocado ali no chat, mas pode completar aí, pode falar. Porque assim, precisa desligar por quê, né? Só para, né? Porque na verdade precisa desligar tudo para o microinversor ele resetar, digamos assim, né? Só para complementar. Porque quando você desliga só o CC ou desliga só o CA, às vezes o microinversor não desliga 100%. Então você desliga o CC e o CA para o microinversor fazer meio que um reset. Então Isso. você desliga os dois lados dele, tá? Aproveitando esse gancho aí, nós tivemos a oportunidade de estar testando, né, Vitor, os novos micros inversores, né? Isso. É, até no meu sistema, eu coloquei um disjuntor à parte para poder também fazer isso. E daí fizemos testes juntamente ali com um dos nossos engenheiros, o Bruno, para fazer desligamento, né, na parte CA ali dele, a parte de fazer a comutação. E necessariamente seria também assim interessante não só desligar o CC, mas como também o CA, né? Ter um disjuntor à parte ali para alguma emergência. Isso mesmo. O Júlio ele fez uma pergunta aí também, tá? Eu vou aproveitar, Júlio. Boa noite aí. Essa questão aí que você perguntou em relação à temperatura do microinversor, tá? Ele não tem nenhum tipo de cooler, tá? E só para você entender, a questão da temperatura que a gente exibe ali, que a gente fala, é a temperatura interna, tá? Então, o inversor ele é feito para dissipar calor ali. Todo o corpo dele ele é aletado e é feito de maneira metálica ali. Então, claro que, bom, conforme você explicou ali que é de 70 graus, uma temperatura bem alta. Porém, se você tiver com uma distância boa ali do microinversor para o módulo e para o telhado, você consegue ter uma troca de calor ali, tá? Por mais que seja pequenininho o espaço, você consegue fazer uma troca de calor. O microinversor, eu acho que é importante depois até a gente verificar esses pontos também para a gente fazer pontuações, porque realmente a gente sabe que o Brasil, por ser um país tropical,
as temperaturas acabam sendo muito mais elevadas, né? Então, acredito que o pessoal vai ter uma faixa de tolerância aí maior para os microinversores, tá? Em relação à temperatura.